O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão Padre Atílio, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da nossa Rádio Sintonia do Vale, nesta liturgia que estamos celebrando, na primeira leitura, prosseguindo na leitura agora já no segundo livro de Samuel, ouvindo a história do rei Davi, nós vemos hoje algo que é muito característico da história de Davi, o apreço que ele tinha pela Arca da Aliança. Nós vemos hoje Davi que de alguma forma se humilha, porque ele tira as suas vestes reais e praticamente se despe, se humilha, e se coloca diante da Arca de Deus, a Arca da Aliança. Ele vai ser até motivo de zombaria e desprezo pelo seu gesto, mas ele quis assim se despojar, reconhecendo a grandeza de Deus. O que era a Arca da Aliança? Que Davi canta muitas vezes nos Salmos e mostra um carinho especial, um cuidado especial por ela. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado do Antigo Testamento. O templo que depois o filho de Davi construirá, Salomão construirá o templo, o centro do templo vai ser o Santo dos Santos. E dentro dessa parte mais sagrada do templo vai ser colocada a Arca da Aliança. Essa arca que foi construída por Moisés, com as medidas e os detalhes dados pelo próprio Deus. Uma arca feita de madeira, como diz a palavra de Deus, de madeira incorruptível, e ao mesmo tempo revestida de ouro por dentro e por fora. Sobre ela havia 2 querubins, e dentro dessa arca foram colocadas as tábuas da lei e um pouco do maná, aquele pão que caiu do céu durante 40 anos, enquanto o povo atravessava o deserto. Dentro dela também foi colocado o cajado de Arão, que milagrosamente tinha florescido. A lei, o maná e o cajado. E sobre essa arca, nesses querubins, era ali que Deus se manifestava. Deus falava ao povo desta arca. A arca era um sinal da presença de Deus. Por um lado, essa arca é uma figura de Nossa Senhora, que nos trouxe Jesus. A madeira incorruptível da arca lembra que a Virgem Maria também foi preservada de todo o pecado. Incorruptível também, ela não se corrompeu, ela não foi corrompida pelo pecado. Ao mesmo tempo, a arca revestida de ouro por dentro e por fora, lembra que a Virgem Maria foi revestida, foi coberta, foi plena da graça de Deus. E ela trouxe em si, não as tábuas da lei, não o maná temporário, não o cajado que floresceu por um tempo, mas ela trouxe o próprio legislador, aquele que é o pão da vida, aquele que é o pastor que nos conduz a cada momento. De maneira que essa arca é uma figura da Virgem Maria, que aparece hoje também no Evangelho. Mas a Arca da Aliança é também uma figura do que seria para nós a Eucaristia. A própria disposição das nossas igrejas
traz um pouco daquilo que era o templo construído por ordem de Deus, né? O templo que tinha aquela divisão, o santo e o santo dos santos. A igreja tem essa divisão, não é? A nave onde os fiéis se colocam e o santuário ou presbitério, onde fica o sacrário, onde está o Santíssimo. O que era antigamente a Arca da Aliança, hoje é para nós o sacrário. Aqui está a presença de Deus. Muito mais do que na Arca da Aliança, Deus está presente na Eucaristia. Ele que é o nosso legislador, Ele que é o nosso alimento, o pão da vida, Ele que é o nosso pastor, não é? De maneiras que nessa arca vemos também prefigurada a Eucaristia, a presença de Deus entre nós. Que nós também possamos ter a mesma atitude de Davi, despojar-nos de nós mesmos, dos nossos vícios, do nosso modo de ver e pensar e nos colocar na presença da Eucaristia, como é a vocação própria deste lugar sagrado, deste santuário. E no Evangelho de hoje, nós temos o momento em que Nossa Senhora, com aqueles que são chamados irmãos de Jesus, mas sabemos muito bem que eram seus parentes, a língua hebraica não tem uma palavra própria para falar os diversos graus de parentesco, chama todo mundo de irmãos, o que nós chamamos de parentes, né? Eles chamavam de irmãos. Nossa Senhora está ali fora, não consegue se aproximar de Jesus porque há uma grande multidão. E aí as pessoas se encarregam de dizer para Jesus: a sua mãe está lá fora, ela precisa da sua atenção. E aí Jesus explica para nós, né, que mesmo a Virgem Maria, né, com toda a sua santidade, com tudo aquilo que dela Jesus recebeu, Jesus não pode ficar mais preso a ela como um simples filho. A sua missão agora é anunciar o Evangelho. Jesus ensina esse desprendimento. Não é que ele desprezou Nossa Senhora, mas ele agora tem que ir na sua missão. Mas por outro lado, Jesus nos diz nessa passagem, em que numa leitura superficial parece que ele fez pouco caso de Nossa Senhora, mas ele nos fala quem é Nossa Senhora, porque ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Jesus fala: quem é minha mãe? E depois ele fala: aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe. Então, se quem faz a vontade do Pai é mãe de Jesus, quem é mais mãe de Jesus do que a Virgem Maria? Quem mais do que ela fez a vontade do Pai? O que nos une a Jesus, né, o que nos mantém em comunhão com Ele, não seria simplesmente se nós fôssemos da sua família de sangue. O que nos une a Jesus é o nosso amor, o nosso desejo de fazer a vontade de Deus. Jesus pertencia a Nossa Senhora até pelos laços do sangue, mas a sua união com ela era muito maior, porque os dois comungavam esse mesmo ideal de sempre e em tudo fazer a vontade do Pai. Que nós, à imitação da Virgem Maria, também tenhamos em nosso coração esse empenho. Eu quero fazer a vontade de Deus. Como a Virgem Maria disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Como Jesus ensinou no Pai Nosso, e como ele mesmo depois vai dizer no Jardim das Oliveiras: não se faça como eu quero, Pai, mas como tu queres. Que seja também esse o nosso ideal, na presença de Deus, nos colocar à disposição para sempre e em tudo realizar a sua vontade. Amém.